que agradar ao Rei Jesus. Senhor. Aleluia, papai. Oh, aleluia. Deus é de Deus, Deus nesta noite, e vai trazer a palavra nesta noite, deste lugar. Pai de Deus, Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Salve a uma igreja com a paz. Amém. Senhor para sempre. E agradecemos a Deus por tudo que Ele fez por nós, como Ele fazerá. E sabemos que esse tipo de sacrifício é ensinado pela palavra, e o Senhor agora se agrada dos que reconhece que Ele tem abençoado, está abençoando e irá abençoar ricamente, Senhor de toda a glória. Aleluia. Isso nós agradecemos, né? Temos que agradecer, é fruto do Espírito Santo. Agradecer ao Senhor, nosso amado Deus. Quero convidar a minha esposa para dar a sua participação no ministério. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor da glória. E aleluia. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Glória, glória.
Sim, a gente faz isso em casa, mas aqui é lugar de adoração junto com os irmãos, glorificando, bendizendo o nome dele e ouvindo a sua gloriosa palavra. Isso é gratificante, a gente vir para a casa do Senhor, seja no sol, na chuva, seja no frio, porque essa estação é do Senhor. E quando Ele vem buscar a sua igreja, nós não sabemos se é no frio, se é na chuva, se é no calor, qual é a estação do ano. Então, vamos ficar atentos, aleluia. Vamos nessa noite apresentar a nação de Israel, vamos apresentar o nosso Brasil, apresentar as autoridades, os doentes, os aflitos, porque a terra geme, igreja, e o povo está disperso. Não adianta ser tão disperso mesmo da presença. Mas o Todo-Poderoso está vendo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe. Glorioso Deus Santo nessa noite. A gloriosa presença, pedindo perdão da nossa área. Estamos aqui, Jesus amado, segura quando Venha Jesus encontra a tua igreja. Desperta, Senhor, desperta, Jesus amado, aqueles que estão buscando na doença. Tenha misericórdia, Senhor, para alcançar os teus céus. Os teus filhos nessa noite. Eu te peço, Senhor, por toda essa gente. Eu te peço para buscar as suas, pelos obreiros, pelos membros, pelos teus servos, Graças a Deus. Sua oferta, presente a Deus aí. E a palavra de Deus. A boa palavra que nos consola a cada momento a mais. É boa palavra. Glória a Deus. Glorificado é o nome dele para sempre. Porque a sua bondade dura para todo sempre. Aleluia. Graças a ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Senhor Deus, receba ofertas que os Deus trabalho, aleluia, aleluia. Ele não pode agir com a sua presença. Eu opero com a sua presença na igreja. Realmente nós vamos embora.
Jerusalém, para não haver calor nem frio. Sabia? E Deus colocou o mundo numa posição que só existia somente tempo bem calmo. A paz com Deus, com a natureza, com as árvores, com os animais, tudo. E isso nos dá uma revelação bem clara. São os princípios de Deus. Não sei se as irmãs conhecem bem sobre os princípios de Deus, que nos alegra muito ou não? Nos alegra. É uma realidade mesmo. Aleluia. Vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 11. Aleluia. No livro de Gênesis, aqui no capítulo 11, versículo 28, 9, 30. Vamos analisando aqui agora. Deus, esse trabalho tão maravilhoso. Isso. Isso é muito edificante para o culto de doutrina, para nós mesmos individualmente. As revelações de Deus, a palavra do Senhor, nosso Deus. Encontraram? Amém. Diz aqui a palavra de Deus. Gênesis capítulo 11. Vamos ver os versículos diretamente, versículo 28. Glória. Encontraram? Amém. Isto, Gênesis, para nós já sabemos, né, de onde vêm as guerras. E o nosso Deus, Ele revela na sua palavra, na sua bênção suficiente. Ó, versículo 28, diz aqui a palavra do Senhor. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, sujeitai, isso aqui é a palavra de Deus, sujeitai sobre os seres esse modo sobre a terra. Disse Deus. Agora, veja bem, e diz a palavra, nossa, Deus, nosso Deus, nunca convidou irmãos ninguém para a guerra, sabia? Sabia disso? Sabia, irmã? Nunca. O homem desacatou a Deus. Deus nunca. Veja que as guerras estão de uma maneira terrível até chegar à Terceira Guerra Mundial e à Quarta Guerra Mundial. Além dessas guerras que está havendo, haverá mais duas guerras terríveis. E ela vai ser mundial. Uma chama a Guerra do Armagedon e a outra a Guerra precedente do juízo final. Uma guerra prisão de Satanás e a outra quando Satanás for solto e se revoltar contra Deus com os exércitos pagãos. Guerra. E hoje os que estão vivendo, guerra também. Está
benefício de quem? De Deus. Do homem. Benefício do homem. Homem aqui, já falamos a palavra, quem sabe o que significa homem? Quem sabe? A palavra homem significa humanidade, que quer dizer homens e mulheres. A mulher parece com o homem? Ajuda aí, mamãe. Parece. Não, já tivemos esse comentário. Já. Parece ou não? Parece. Ajuda, irmã Renata. Ajuda Parece aí. com o homem, na mulher parece. Mas que parece. Vai. Tá. Parece ou parece? Parece mais. Em sentido de cor do quê? E eu acho que era esse. E a mulher parece com o homem? É, parece. Vamos descobrir em sentido? Vamos. Então vamos. Pode ser. Então a senhora preste atenção. A senhora tem quantos olhos? 2. Irmã Lavinha? 2 olhos. E eu? 2. Sou homem. A senhora tem quantos dias de respirar? 2. E eu? 2, né? A senhora tem quantos ouvidos? 2. E eu? 2. Também. A senhora tem quantas bocas? Uma, né? E eu? Também. Agora, os dedos da mão da senhora tem quantos? A mão da senhora tem quantos dedos? E o meu? Também. É tudo igual? É tudo. Então, pronto. Mas o povo tem gente que tem seio. Ah? Tem seis, era Porque Golias. nós somos deficientes. Era Golias que tinha 6 dedos em cada pé, em cada mão. Ele tem dedinho, né? Agora, veja bem, irmãos. É a doutrina, porque às vezes. Verdade. Mas é nascença, né? Ele seguiu a mais. A senhora tem quantos corpos, irmã? A senhora tem um corpo ou 2? Falando. Uma lavinha. Só tem um pouco. E eu? Só tem um também. Então é tudo parecido? Por que não? Porque sim, é parecido. Aqui é os 7 traços. Os 7 traços, símbolo da perfeição e a plenitude de Deus está no rosto do homem e da mulher. Deus fez o homem parecido com quem? Com ele. E a mulher parece com quem? Com ele. Com o homem. É, mas aqui a palavra diz assim: assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com ele. Deus, ele os criou, homens e mulheres. Aleluia. Então ele criou o ser humano parecido com ele. Com ele. Porque ele criou o homem parecido com ele e a mulher parecida com o homem. Então não há diferença. Compreendeu o que é para aprender doutrina? A diferença é só o sexo masculino e feminino, mas o restante é tudo igual. Tudo igual. Parece que o homem é parecido com a mulher. E na conclusão da criação, o que Deus fez? Deus criou obstáculo para criar guerra na vida? Não. Deus o abençoou. Quer dizer, que Deus criou o ser humano e colocou o ser humano em condição de paz. Não de guerra, mas de paz. Plenamente de paz. Aí o Senhor, aqui onde nós lemos, diz: o Senhor abençoou e disse o Senhor da glória: dominai sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo que se move sobre a terra. Deu prioridade a quem? Ao homem. E continuou amando o homem. E continuou colocando, ou seja, mantendo o homem em estado de paz com ele. Justamente. A paz. Aí Deus não incentivou alguém para a guerra. Agora o homem, depois de criado, ele tem o direito de escolher. Só ele não tem direito de escolher, ele tem direito, ele é teimoso. O ser humano não tem direito de escolher. O direito que nós temos é seguir a palavra de Cristo.
do Senhor da glória. Agora, se o homem quiser ser teimoso, ele seja teimoso, aí entra em guerra com Deus por causa da teimosia dele. Porque o homem tem a livre escolha, mas só que essa livre escolha que a gente faz, esse livre-arbítrio, a livre escolha, é uma questão que Deus já falou. Deus ensinou o homem para fazer o bem e não para fazer o mal. Então, o dever do homem é escolher o bem. Por que eu estou comentando? Porque hoje no mundo, o povo acusa Israel de genocídio, de pecado de genocídio, matar as crianças. Na guerra, em Gaza, assim por diante. Mas vemos que quem primeiro criou essa matança, quem primeiro incentivou o povo a matança, não foi Deus. Foi a teimosia do homem. O homem temou e Deus falou: não faça tal, já está, mas está morto. Que bênção está morto? A bênção da bênção. A bênção com a qual Deus abençoou o homem. Deus o abençoou. Mandou multiplicar e dominar. É domínio sobre a natureza toda. E a paz de Deus sempre esteve com o ser humano. E nunca Deus chegou a uma pessoa e disse: olha, eu vou te insultar, eu vou te irritar, eu vou te menosprezar. Não, sempre Deus continuou em estado de plena paz com Ele. Agora, analisando o princípio da criação, nem medicina não precisava nem a medicina. Não precisava alguém ir ao médico. Não precisava alguém, nem no hospital, Deus não criou. Quando Ele colocou o homem em estado de paz. O homem precisava manter com saúde e robustez, com vigor. E também o homem precisava viver sem preocupar com a morte. Nem ser atingido por doença. Sabe qual era a medicina que Deus deu para o homem? Os raios de sol, o sol transmitia proteína para os alimentos. É verdade. Tudo era bem perfeito e sem contradição. Agora Deus ele deu só uma ordem, que é um dos mandamentos que é indispensável, o homem obedecer. A palavra quando diz assim, não coma, é a mesma coisa que dizer, não desobedeça. Porque Deus colocou o homem com a palavra sim, quer dizer, obedeça. E ele disse, e o próprio Deus disse ao homem, não, desobedeça. Sim, para obedecer, não para não desobedecer. Aí, como nós já sabemos da história, começou a guerra onde? Na desobediência do homem. Mas não foi Deus que irritou a pessoa. Não foi Deus que irritou o homem. Foi o homem que irritou Deus. Daí para frente começou a falar em guerras. Aí veio a agitação no mundo, veio as guerras, e estamos as guerras aí, as guerras que Deus ele colocou um povo na terra como sinal. Aquele povo nunca declarou guerra com alguém. Como se chama aquele povo? Israel. Povo de Israel. Eles às vezes, eles desobedeciam a Deus devido à já tendência humana, mas Israel nunca provocou a guerra para ninguém. Agora veja bem,
E essa propriedade que Deus colocou no mundo como exemplo, é por aí que entra o juízo de Deus. O julgamento de Deus, um dos sinais, é a inquietação contra o povo que ele colocou como propriedade dele, o povo de Israel. Vemos aqui uma primeira, a segunda investida, acho que nem precisa ler, os irmãos, que, olha bem, Deus falou com Abraão, capítulo 15 de Gênesis, que dos descendentes de Abraão formaria uma nação, e a nação ia ser formada em terra estranha, lá no Egito, por os filhos de Israel. Então a nação começou como escravo, mas propriedade de Deus. Agora, quem dominava sobre a nação, e Deus falou com Abraão que a nação ficava no Egito quantos anos? Vamos ver aqui no capítulo 15 de Gênesis, nós estamos por aqui mesmo. 430 anos. Hã? 430 anos. Então, está compreendendo? 430 anos, Deus determinou. Aí, quando Deus determina, não adianta a pessoa querer se opor, porque não vai dar certo, só dá errado. E com isso nós vemos o povo de Israel, Deus, o princípio de Deus para nós, nos traz uma justiça, uma retidão, plenamente a retidão. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, né? E disse a Abraão: saiba dele, tanto que peregrina será a tua descendência em terra que não é tua. E será-los que servi-los eis, que apredi-los eis por 400 anos. Se o irmão quiser ler o versículo 14, lê. 14. Mas também eu julgarei a essa gente, a qual servirá, depois sairão um grande fazer. Quer dizer que o casal de idoso, Deus falou: eu vou renovar as suas forças, e de você vai sair uma grande nação. Vocês vão sair vai sair uma grande nação. Ela vai ser formada lá no terra que não é sua, lá no Egito. Olha bem. E a palavra diz: e ele sairá, essa geração, a essa descendência sua, não sairá de lá pobre, não, sairá rico. As promessas de Deus são assim. E quando cumpriu o tempo, houve uma diferença de 430 anos, está no capítulo 12, 40 e também em Gálatas 3, 17. Eles ficaram 430 anos, devido às providências para sair, assim por diante, organização com Moisés. Agora as irmãs estão compreendendo bem. Quando completou os 400 anos, 430 anos, Faraó queria deixar o povo sair de lá? Queria? Não. Não desrespeito total e um desacato ao Senhor Deus? Porque Deus fala em 400 anos, 430 anos. Quando chegou o tempo de que Deus falou assim: ó, Israel, vem para cá. Aí levanta lá um homem inimigo de Deus. Faraó não é nome, Faraó é título. Está compreendendo? Faraó tem outro, é o título, Faraó. A palavra Faraó, para quem não sabe, significa filho do sol. O sol tem filho? Quem é que tem filho? Quem é o único que tem filho no sentido espiritual? Deus. Adoração. Aí, por isso, irmão, já falei uma vez e outra, acho que os irmãos já sabem de qual. Nós não vamos fazer julgamento no mundo quando Jesus determinar. Vamos ou não? Vamos ou não, irmã Maria? Mas fala assim, vamos assim, ó. Olha, não é o vamos cessar. Não é esse vamos
conhecimento da palavra. Nós iremos julgar o mundo devido Deus ter revelado para nós as suas raízes do início como conceito de paz. Aí o que acontece? Nós somos o quê? Nós somos testemunho que Deus é o Deus de paz. Não é isso? Agora, qual é a reação de Deus com o faraó? Deus falou, 400 homens sairão do Egito. O faraó falou, não sai. Aí entrou o quê? O atrito, né? No versículo 28 do capítulo de Gênesis, quando nós lemos, Deus abençoou e Deus disse, multiplicar e frutificar e encher a terra. O faraó disse, não, os meninos que nasceram vão ser todos mortos. Está entendendo de onde vem as guerras? De onde vem a agitação mundial? Assim por diante. E no tempo em que Israel desceu do Egito, quem disse para o faraó que ia deixar? Falou, não vai sair não. E a história, então, não estou lendo, que é bem conhecido, quando eles saíram, aí reuniram lá, fizeram uma grande tolice, olha, deixa esse povo embora, e os nossos escravos. Só que o povo é a propriedade de Deus. E quando nós somos propriedade de Deus? Somos ou não? Então nós não somos cauda, nós somos cabeça. Glória a Deus! Compreendeu? Então nós somos escravos, nós somos livres. Glória a Deus! Livre! E poderoso em Cristo. É assim que funciona. É assim que a palavra nos anima e nos anima a prosseguir. Uma realidade nessa palavra de Deus. Agora, analisemos bem. E a natureza é tão bem regenerada, totalmente, que eu estou falando. A saúde das pessoas era mantida pela luz do sol. O sol simboliza a glória de Deus. A vegetação, os animais, as irmãs sabiam que os animais não tinham veneno? Não tinham veneno. Os animais não tinham veneno. Não, sabe o que é que gera violência? Veneno. Veneno. Veneno venenoso. Quem é o venenoso? Compreendeu? Então, os animais, sabia, irmã Renata? Que os animais não tinham veneno. Agora eles têm. Não, agora tem. Você encontra dois bodes de ovelhas, uma passa daqui, outra de lá e dá aquela marca assim. Já viu, não? Nunca conhece a história do interior? Isso é o quê? Veneno. Põe um cachorrinho perto de um gato para ver se os dois se unem. Une. O cachorro e o gato se unem, né? Por quê? Alguns se unem. Mas no geral se une. Quem podia se unir era o homem que Deus criou. Coloca uma tigre perto da ovelha. Como é que eu destrói o outro, eu tenho mais medo do homem do que do animal, porque o homem hoje ele mata, destrói, é cruel, né? Agora o que nós estamos falando é sobre o princípio do Deus. Mas tem nomes venenosos. Princípio do Deus de paz. Alguns animais domesticam uns com os outros, mas são poucos. Você não vê os bichos das coisas. Mas mesmo domesticados, eles estranham alguém. Que ela criava. Agora veja bem o que nós estamos falando. Não porque sabe porque tem pessoas que dizem assim, olha, mas Deus é tão bom porque é tanto desastre no mundo. Quantas pessoas não vêm falar isso? Porque é tanta morte, tanta criança que nasce deformada, tantas pessoas deformadas, tanta coisa, tanto isso. Aí nós, como luz do mundo, aprendamos a palavra e Deus entregou
apliquemos a ele. Aí a gente pode colocar o que ele crê ou não crê, pode aplicar o princípio. E explicar porque tanta discórdia no mundo, tanta oposição na terra, sobre a terra, aí nós estamos incluídos a ganhar almas e também ensiná-lo. Não é só ganhar, é ensinar. Aí nós vem até a palavra da defesa, porque tanta coisa, isso que a pessoa vai levar e falar para outra que está confusa. Você vai levá-lo, vai apresentar o Deus do princípio. O Deus do princípio. Porque no princípio tudo era regenerado, não tinha morte, não possuía ordem, para os irmãos que eram paz e não tinha nem espinhos nas árvores. Sabia? Aqui, ó, no capítulo 3 de Gênesis, vamos ver o que diz isso. Gênesis 3, versículo 17 a 19. Não haveria maldição em lugar nenhum. Tudo era. Então Deus fez o homem, beneficiou o homem. Deus deu inteligência ao homem, revelou ao homem a natureza do bem. Ô irmão, quer dizer que no pé de laranja tem espinho, né? Hã? No pé de laranja tem espinho, não tinha antigamente? Não. Aquela palmeira tem espinho, né? Não tinha. Não só para o palmeiro, mas os chamados abutres, espinhos grandes, espinhos mais ou menos assim, e foi aqueles espinhos que colocaram na cruz de Cristo. Nasceu depois do pecado espinho. Terrivelmente. Pode ler se o irmão quiser. Gênesis 3, 17 a 19. Nossa, laranja, palmeiras, que é outra coisa tem espinho. É mexerica também. Pode ler. Gênesis 3, 17, 18, 19. Nossa. E Adão disse: porquanto deste ouvir a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a ela no suor do teu rosto, comerás o pão do teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, quanto és pó, e em pó te tornarás. Isso. Você já viu alguém falando, Deus está fechando o caixão, Deus está fechando a cova. É cada revelação mentirosa, a cova está aberta. Aqui, ó. O pó voltará. Ô irmão, mas O pó voltará e pronto. nesse casal ele trouxe esse pensamento desse mundo na mesma hora que ele. Ele pecou? Como pecou? Rapidinho assim ele trouxe o pecado. Trouxe. Porque aqui nós está vendo rapidinho, mas foi demorado, ó. Aí as coisas fui agitando. Depois que o homem pecou, o mundo ficou ainda sem passar por temperamentos. 2000 anos de paciência Deus teve ainda. 2000 anos. Aí o homem pegou, aí teve espinho nas árvores, depois que o homem pegou, aí fez espinho nas árvores, fez veneno, Vem a maldição, que é o veneno, que era bendito, tornou maldito. E hoje, por isso que, irmão, olha, presta atenção, não existe oração para quebra de maldição, não. Por isso que nós temos que aprender a palavra e não falsificar. Sabe o que é que quebra a maldição? Arrependimento. E mais nada. Vamos fazer uma campanha de quebra de maldição? Não funciona. É
falsa que por que quando a pessoa aceita Cristo, Então, mas na série mundial, o que é maldição? ah, A campanha da guerra, da maldição na série mundial? Quer dizer que aqueles camaradas não aprendem nada. não estou falando, está referindo Então, que não existe campanha de quebra de maldição, porque a gente faz uma campanha para as pessoas que vêm para a campanha aceitar Cristo. Aí quebra a maldição. Agora, primeiro que no crente não tem mais maldição. aí então aquela campanha lá tem só para os católicos. Compreendeu? Né? Primeiro que eu preciso chamar pessoas para receber Cristo. E a função é essa, está compreendendo? Mas a pessoa tem que compreender assim, que não é para crente. Ah, sim. Compreendeu ou não? Ah, então, porque Senão a pessoa está falsificando a palavra, porque o homem se tornou maldito. Mas maldito por quê? Porque estava na transgressão do pecado. Mas você também. Aí o cristão, o homem, continuou maldito. Maldito, e depois essa maldição, ela só desaparecerá quando a pessoa Se humilhar. Hã? Se humilhar ou aceitar. se arrepender dos seus Mas eu pecados. acho que é cristão também essa campanha também. Tem um monte de crente falando. Não, vamos esperar a palavra, senão. Olhe bem, oi irmão. Vamos esperar a palavra, senão a trombeta toca e a pessoa não ouve. É preocupante isso. Por isso que você tem que entrar no centro da doutrina. Porque sem a doutrina, a doutrina conserva a salvação, senão a trombeta toca e a pessoa não ouve, fez tantas coisas boas e acaba porque torceu a palavra, não ouviu a trombeta tocar, está compreendendo? Mas aí o irmão falou que na série tem uma campanha da queda da maldição. Para quem não entende, pensa que é para os crentes. Tem que explicar. Mas só que tem uns crentes que ele ora. Não, o crente não pode. E tem uns crentes que ora, porque tem oração de macumbeiro. Maldição não quebra a oração, não tira a maldição. Somente, viu? Olha, somente o arrependimento tira a quebra da maldição. E ela não volta mais, especialmente que a pessoa volta a se reincidente de pecado. Mas tem que explicar. Está compreendendo? Aqui entrou o que? Maldição. Não entrou? Depois veio Jesus para fazer o quê? Fazer com que os malditos sejam, mas através do quê? Do sangue de Cristo o arrependimento. Sabia, não, Renato? Não sei se você vai ler, se você vai ler. Lê para nós, vocês são aí. Gálatas 3, verso 9. Ô, glória! Aí nós temos, irmãos, por isso que tem que ensinar, temos que ensinar e a igreja tem que ser responsável ao aprender. Senão, Jesus disse que distorcer a palavra é loucura. E as bocas ficaram todas de fora. Gálatas 3. E no verso 9. Minha Bíblia é diferente. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Não tem maldição, qual que são da fé? Você se arrepende. Compreenderam? Compreenderam bem ou não? Aí entra dois tipos de maldição. Depois dessa maldição, até ver a maldição da lei. E o versículo 10 diz o quê? Todos aqueles que, pois que são da obra da lei, estão debaixo da maldição. Maldição, outra maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Isso. E o versículo 11? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí já está falando para você ter cuidado para não misturar essas rituais da lei e trazer para a nova graça para amedrontar os membros. E a gente vê muito isso. Perigo. Perigo. Então, os que são da fé são o quê? São o quê? Abençoado. Bem-aventurado. Se eu chegar para a irmã, é um irmão, mas assim, ô maldito, você vai achar bom?
sente ofendido. Que é uma ofensa. É uma ofensa, ou não? Imaginou falar assim, a Renata, aquela maldita, ligou para nós entregar lá, para nós vir aqui no El. Imagina mesmo que palavra mais de insulto a Deus? E Ou aqueles não? os que matam os outros, maldito? Hã? Aqueles que matam. Malditos são todos aqueles que não aceitam Cristo, compreendeu? Ou não? É a palavra que eu conheço. Coração, né? Mas a irmã aqui, quando ela questionou, ela está certa. Esses dois estavam ouvindo a pregação e ela falou assim: vem vocês que ainda não são libertos. Tem crente que não foi liberto. Para a gente quebrar a maldição. Tem que aprender, irmãos. Precisa entender a palavra, senão você fica essa questão de distorcer Então, o cérebro. mas aí entra confusão, porque o meu rádio ele é ligado dia e noite. Todas aquelas pregas de campanha de cerimonial, eu estou de olho. Ou eu estou lá, ou estou em casa. Eu dei, escutando. Tem coisa que não entra. Uma coisa que não entrou, tá vendo como é bom? Essa campanha da maldição. Mas a campanha da maldição é para nós ou para quem? Eu não estou maldita mais. Não, malditos só os que ainda não aceitaram a Cristo. Agora eu entendi. Agora você compreendeu? Mas agora. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para Não entrar. sou. Não, irmão, mas tem cada crente que ele às vezes tem que pior que um católico. Não, mas aí. Tem mesmo. Tem sim. É falta de ensinamento. Não, mas foi o que eu falei para o irmão no começo. Tem irmão que já está falando ceia e nem sabe o que está fazendo. Ora aí, oração do Eu falo a verdade, não me já falei para o irmão que muita coisa que o irmão ensinou o pai aqui, que nós nunca vimos, filho, nós nunca vimos. Pois é, precisa ouvir e aprender. Nós nunca vimos nem da fé do diabo. Precisa ouvir e precisa Nós nunca vimos. aprender para saber Nós que não somos uma reunião que está falando, nós não somos. Mas nós não sabíamos. pois é. O que está falando? Não. Para o crente, o cristão, não existe nenhum sacrifício para a quebra de maldição. Aleluia. Nenhum. Sabe o que é nenhum? Compreendeu ou não? Agora eu entendi. Agora compreendeu. Agora você pode. Ela fala, a gente veio falar, vem, irmã, fazer a campanha de maldição, não vem só não, traga outro, né? E quem vem é os clientes, né? Mas quem vai tem que. Quem está ministrando, presta atenção. Quem está ministrando tem que entrar no processo da Bíblia Sagrada e saber que no primeiro dia que a pessoa aceitou Cristo, a maldição ó, desapareceu. Mas, irmão, mas agora e as igrejas estão. Eles colocam nome no voto. Cada nome tem voto agora, não é mais voto, eles põem o nome. E cada campanha aí esquisita que não dá nem para entender. É o homem que está fazendo isso. Agora, veja bem. Voto sem mão, voto. Não tem sacrifício que quebra de maldição no seu sangue de Cristo para a pessoa arrepender mais nada. A campanha do amor, Compreendeu? a campanha de voto. Mas a irmã ouviu que a irmã Maria falou numa reunião que o voto, o único princípio que tem o voto é colocar oferta e mais nada. Com certeza. Aí sim. Se você não quer que alguém compre a sua oferta, pega o meu voto e coloca Irmão, mas. a sua oferta e mais nada. E mais nada. Nada, nada e nada. Mas, a não ser para guardar a sua oferta. Voto da fogueira, voto. E o pessoal fica atrás, eu quero voto tal, porque tem um nome. É. Então, por que não dá o Eles envelope querem mais branco? é voto livramento. Livramento. Papel não livra, O que sai mais é voto papel livramento. não livra, rosa ungida não livra, vassoura ungida não livra, Fogueira pedaço de santa. papel não livra, pedaço de pano não livra, E a pedaço de qualquer coisa não livra, se o livramento
eternamente está debaixo da proteção divina em Cristo Jesus pelo seu sangue derramado. Mas nada. Então, eu achava que era papel, que era lencinho. Então, porque aí, olha, quem é de Deus, pôs entre nós e Ele. Quem é que está entre nós e Deus? Cristo. Ó, então a bênção vem para esse papel, e esse papel distribui para mim. Isso é quem faz isso é feiticeiro. Feiticeiro, papel. De doutrina dos pagãos. Agora, porque esse aqui é o intermediário entre ele e alguém. Intermediário. Mas, irmão, deixa eu te falar. Entendeu agora? Olha para cá. Mas quem está entre nós e Deus? Então as bênçãos vêm, olha para cá, olha. As bênçãos vêm até Cristo e de Cristo vem Para nós. Quando que passa disso, é loucura. Tem umas igrejas aí que uma vez eu vou lá e eles passam aquelas papel, né, da campanha com o pastor e a mulher. Se você não pega, eles falam assim, você não acredita? Pode ir embora. Mas aí já é coisas que dá. É deles lá. Mas aí isso já é o quê? Como se chama esse tipo de pecado? Atrevimento contra Deus. Atrevimento contra Deus. É a água, botijãozinho de água. É o papel, é demais. Não, deixa eu É só uma falar. bolsinha. Quando você conhece a palavra, quem liberta o homem é a palavra. Quando você é liberto pela palavra, você tem conhecimento da palavra, nada, ninguém vai te convencer de outra coisa. Eu lembro, eu estava na igreja numa sexta-feira, não nessa igreja quando eu congregava, e o pastor passou as ovelhas com todos os votos, e eu fui à igreja lotada, gente, que eu disse de pé. Levanta o voto, o pastor me enviou o seu voto. Lá do altar falou: você não pegou o voto. Você não confia? Eu não dei a mina, porque a minha confiança estava em Cristo. E a palavra que eu foi a palavra abençoada. Não era voto que ia me abençoar, mas a palavra de Deus. É por isso que nas igrejas tem essa falta de ensinamento. As Tem que ter pessoas ensinamento. e as pessoas são volúvel. A palavra que liberta, a palavra é quem lava, a palavra é quem transforma. Então eu fiquei tranquila, não me importei com a ironia daquele pastor para comigo, porque eu fui a única que não peguei voto. E eu saí dali abençoada, porque eu já tinha recebido a palavra. Glória. E graças a Deus, a palavra do Senhor diz que Ele já nos abençoou com todas as Com bênçãos. todas as bênçãos. Não é o homem, não é papel. Então, quando você tem esse discernimento da palavra, e nessa mesma igreja tinha a palavra, e a palavra me libertou lá, mas eu nunca caí na Olha ironia aqui, o deles. problema é que as pessoas fazem as pessoas esquecer da Bíblia, pegam um versículo isolado e começam a manipular a mente, e os mais simples, ao invés de aprender prudência, continuam mais simples ainda, porque simplicidade sem prudência é tolice. Quero ler um versículo aqui, já estamos encerrando, quase. Aqui, ó, em Mateus 25, verso 34. Mateus 25, 34, olha o que Jesus está dizendo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o primeiro dia que a pessoa aceita Cristo, ela é o quê? Bendita. É o quê? A liberta. E quando é que ela se torna maldita? Nunca mais, a menos que ela se rejeita novamente a palavra, é diferente. Mas nunca mais ela se tornará maldita. Não precisa fazer quebra de maldição, porque não existe, é uma doutrina pagã. Não precisa propósito para quebra de maldição, porque não existe a doutrina pagã. O que precisa é a pessoa perseverar, porque junto com a palavra bendito já vem o selo do Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo, qual é o que ele nos ensina? Agradecer. Pedir algo que for necessário, mas pedir de acordo com quem? Com a nossa vontade?
Seja feita a sua vontade. Conhece. Todos conhecem. Então, a maneira de viver. Eu, com a minha esposa, como testemunha, a gente vive muito tranquilo. Não tem desespero. Ai, vou fazer isso para receber aquilo. Ai, vou fazer aquilo para receber aquilo. Ai, não, você está atrasado. Ai, você vai quebrar isso. Nada. Nada. É uma paz que é a paz que vem do alto. Primeiro, Mas os dois compreendem a palavra, têm a misericórdia de Deus. Pronto, irmão, eu vou dormir tranquilo. Eu estou pensando em fazer um trabalho em algum lugar. Só que é se Deus permitir. Já então, certo que é, mano. Se Deus permitir, claro que eu vou dormir tranquilo. E não vou entrar em desespero e não vou ficar ansioso por receber as bênçãos, porque na salvação vem todas as bênçãos que Deus prometeu, sabia? Mas tem que estar embaixo. Hã? Tem que ir para a igreja, né? Não, ir para a igreja, a irmã sabe que é uma ordem até divina, da pessoa se juntar para bendizer o nome do Senhor juntos. É um culto chamado culto de fraternidade. A palavra para não esquecer da fraternidade. Não é só na igreja, mas quando está fora da igreja também uns com os outros. Agora, por que devemos ir para a igreja? Por que devemos ir para a igreja? Buscar a bênção ou porque somos abençoados? somos abençoados. Mas muito diferente. Se não for aqui, não recebe a bênção, isso não é bíblico. A palavra diz que nós só somos abençoados, acabamos de ler. Vamos terminando, então, eu que eu para a igreja, o que eu vou fazer na igreja? Adorar. O que é adorar? Ouvir o testemunho, prestar atenção. Um hino, prestar atenção. Na oração, coragem. Ou sentado ou de pé, como puder. Está compreendendo? No ministério da palavra, atenção. Isso é adoração. Fazer o necessário com ordem e decência. É adorar, é observar todas as coisas com atenção. Mas é normal de estar ali todo dia, mas é com ordem, né? Na presença. Não, a gente vai para a igreja, não é com interesse secundário, vai para adorar a Deus, porque Ele nos amou primeiro e Ele sempre vive junto com os anjos na glória. E Ele vive com o seu povo também aqui na terra. E o povo dele aqui na terra é formado por um grupo. Igual os peixes formam de cardume, os cristãos também formam grupo para adorar a Deus e na família dele. Adorar a Deus pela convenção que Ele dá ao horizontal do povo. Será que precisa aprender doutrina ou não? Senão tem pessoas que aceitam Jesus e Jesus apenas sabe o que ele é apenas? É uma a mais. Se você não fizer aquele sacrifício, você não completa a bênção. Mentira, porque eles sabem o que acontece. A serpente falou com Eva lá no jardim do Éden. Não, Deus não deu todas as bênçãos, não. Você precisa fazer um sacrifício aí para completar a bênção que Deus deu. E viu lá a atenção que ela deu lá para a serpente, insinuando ela na mente, assim por diante, dizendo: não, sabe o que é? Deus tem alguma bênção retida. Você precisa fazer um sacrifício para completar essa bênção, porque o ministério da cruz lá de Cristo, na cruz do Calvário, não resolveu tudo, não. Se você não quiser, você não é completo, é mentira. Compreendeu? Outra coisa, quando você é abençoado, você oferta porque você é abençoado. É abençoado. Você dizima porque você é abençoado. É abençoado. Aí as pessoas não precisa ninguém que eu vou ofertar porque eu sou abençoada. E eu reconheço o que o Senhor fez na minha vida, por isso eu oferto, por isso eu dizimo. Mas aí as pessoas, eu sei, eu já recebi dízimo, e o pessoal vem: ai, vamos orar para repreender. Minha filha não tem devorador. Devorador é na lei, a graça não tem. Como que você vai abençoar ali? Tem, mas não atinge o crente. Não atinge porque Não existe. Olha para cá, irmão. Você é bendito?
glória. Agora outra pergunta em cima dessa. E a irmã que você acredita tem devorador na vida? Está repreendido. Jesus repreendeu. Não, mas eu também recebo dica, as irmãs falam assim, ô irmão, ora aí para eu repreender o devorador. Ai meu Deus do céu, nem sei o que é devorador. Mas é falta do quê, irmão? A irmã fala assim, eu só vou dar meu dízimo para a Vera. Porque a Vera. Eu falei, irmão, o dízimo é da Vera. Não, mas isso aí é as pessoas simples demais. Jesus. Quem repreende o Não, devorador é a pessoa. Porque tem irmã, eu falei, irmão, o dízimo é de Jesus. Quer orar? Eu falei, tu já orou? Aí eu pego o dízimo dela assim, ó, põe o seu nome aqui, ó. Tu no cofre. Poxa, moleque, já pôs aí que não orou. Eu falei, não, mas Deus não te deu. Não precisa orar mais não. Porque aquela advertência de Deus a Israel rebeldes, na época, foi justamente as condições, era uma parte de condição que o devorador só sairia quando o pessoal ofertasse ou dizimar. Agora, qual é que vem primeiro? É o ofertar, o dizimar ou a salvação? Salvação. E a salvação, quem é salvo não tem devorador porque é bendito. Não, mas o povo da Deus é amor, todos é assim. Que vai dar um Mas a irmã aprenda a palavra. Aprenda porque a trombeta está para tocar. Ô, glória! Não ouvirão. É todo mundo. Presta atenção na advertência. Ou a gente passa para o Senhor antes da trombeta tocar, e é a mesma coisa. Ou vai para baixo ou sobe. Ô meu pai, mas não vem lá da casa do Não, mas vem daqui. É daqui, não é dali, nem dali, é daqui, ó. Deus abençoe. Vem daqui. Não vem da esquerda, nem da direita. Hoje o culto foi uma bênção. Maravilha, tá vendo? Eu tava na hora, foi embora. Na hora, o culto lá na água, lá na floresta, quantas horas de culto? 4 horas de culto. E o povo na época é só instrução. Mas é muito bom aprender. Irmã, a ordem de Deus não vem da direita nem da esquerda, nem de lá de trás, nem da frente, vem de cima, daqui, ó. É aqui a palavra, não é lá. Sabe o que eu E liberta. sabe o que eu fiz com o irmão? Sabe por quê? Porque o irmão é pai. Se o irmão não ensinar seu filho como deve andar, ele não pode aprender. Não. É que nem nós aprendemos essa obra do jeito que. Ô, glória! Aí Deus trouxe o irmão, e se eu disser porque eu sou assim, porque meu pai e minha mãe me ensinou desde Deus. Aí por isso que eu deu desse jeito. Mas a senhora não é maldita, não. Não. Então, se é maldita, tem maldição. Se é bendita, tem bênção. Eu tenho medo que não vai, através do meu pai, me expor desse jeito que assim eu sou. Compreendeu? Pois é. Compreendeu ou não? Eu aprendi. Porque o irmão sabe que eu dou valor. Eu dou valor que eu não sabia nem sei, eu aprendo do Senhor. Agora a senhora é bendita. A oferta que a senhora dá não é para repreender devorador nenhum. É porque a senhora, Jesus repreendeu antes do seu nascimento. Pois é. Tá bom? Agora a senhora, ó, come para a glória de Deus, oferta para a glória de Deus, dizima para a glória de Deus, e é tudo para a glória de Deus. Nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse trabalho maravilhoso.
Tá bem? Amém. Não sei se os irmãos querem essa noção, se não já vai. Eu quero. Mas a Bíblia continua assim. Não existe. A única coisa que é esse arrependimento. Eu faço isso no café, ele apoia direto na ferida. Arrependei-vos. Quer chegar para você? Não é assim que diz a palavra? Por que é que ele colocou mais arrependimento do que arrependimento? Permaneça, a Bíblia diz. Para Deus. Não, também é uma oração. Ela ensinou a gente a esse bobão não ler a Bíblia. Como teve que ler a Bíblia. Mas tem muito sabe ler, mas como cuidado. Tem que ler a Bíblia. A Bíblia é que liberta a palavra. Não é culto de libertação, é a palavra estava a questão. Então, funcionaram